Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus criou o céu e a terra e criou o homem à sua imagem e semelhança. E o inimigo de Deus, que era também uma criatura de Deus, foi expulso do céu com os seus anjos, com os anjos que o seguiram e vieram rondar a terra, vieram habitar, vieram pairar na terra, que é o habitat que Deus criou para os humanos. Deus criou o céu e a terra, as plantas, os animais e tudo, preparou todo o ambiente. Como um pai que faz o enxoval, né? Os pais que fazem o enxoval para depois vir o bebê. Assim Deus fez, porque Ele criou todas as coisas aqui na terra, preparou para que o homem tivesse um conforto ao chegar. Depois Ele criou o homem, e aí o inimigo de Deus, ele já tinha sido se rebelado, já tinha sido expulso do céu, e aí ele se fez contrário. De lá para cá ele é inimigo de Deus e se faz contrário a todas as criaturas de Deus. Por isso ele é contra também o humano. Ele não quer que o projeto de Deus, os humanos, que foram criaturas que Deus fez para viver felizes para sempre numa terra paradisíaca, o inimigo de Deus não quer que isso aconteça, que os humanos tenham essa vida paradisíaca, cheia de felicidade, de harmonia, que é o propósito de Deus para os humanos. E aí ele veio para enganar, para desencaminhar os humanos. Deus havia dito uma palavra para os humanos que eles poderiam comer de toda a fruta daquelas árvores que estavam no jardim que Deus criou para os humanos. Todas as frutas eram boas para alimentar-se, menos aquela que era o fruto do conhecimento da sabedoria. Não, o homem não poderia comer daquele fruto. Deus assim disse, porque no dia que morrer, no dia que comer, certamente morrerá. No dia que comeres, certamente morrerá. E aí o homem obedecia essa palavra de Deus. Mas certa vez o inimigo de Deus veio e enganou, né? Veio travestido de serpente e enganou a mulher. E falou que Deus tinha mentido para os humanos que se comer do fruto daquela árvore não morrerá, mas abrirão seus olhos e vocês serão como Deus e farão muitas coisas para vocês mesmos. Dispensarão a Deus, nem precisarão mais de Deus, vocês mesmos serão como Deus. Enganou, né? Veio com essa palavra distorcida, que é a palavra da morte, e enganou, desencaminhou e vem até hoje, né? Com a sua influência, desencaminhando a humanidade, para que essa criatura que Deus fez como primícia de suas criaturas, né? Os humanos, na carta de Tiago fala, o inimigo de Deus não quer que dê certo, então ele vai destruir. Deus falou para os humanos, crescei e multiplicai, sedes fecundo e povoai toda a terra. O inimigo de Deus, ele quer o contrário, ele quer destruir. Por isso que o inimigo de Deus, através de sua influência, ele promove doenças, guerras, catástrofes naturais, várias coisas aí que ele consegue fazer para destruir, né, a harmonia, o mundo perfeito que Deus fez, para destruir a criação de Deus, as criaturas de Deus. E aí as pessoas, umas brigam com as outras, e aí ele faz de tudo. A influência, ele faz com que uma pessoa se torne inimiga da outra, promove a inveja, promove o atrito, as desavenças, coisas que faz um humano explorar o outro, e aí por aí vai. Ele vai fazendo de tudo para fazer com que a humanidade não tenha harmonia e não viva em paz. Para isso, ele começou enganando o primeiro casal e de lá para cá vai enganando muitas pessoas. O inimigo de Deus, ele, na tentação, quando Jesus veio à terra, quando o próprio Deus se fez homem, se fez carne e veio habitar na terra, ele foi tentado. Após ele ter ficado em jejum, uns 40 dias no deserto, quando ele sentiu fome, o inimigo veio para tentá-lo. E o inimigo de Deus ofereceu para ele todas as reinos desse mundo, todas as riquezas desse mundo, né, todos os reinos. E Jesus Cristo, não aceitou. Mas antes de Jesus Cristo, outros imperadores, outras pessoas aceitaram se tornar ricos, né? Foram muito ricos e exploravam as pessoas, como tivemos a Torre de Babel, tinha um líder lá que era Nimrod. Nós tivemos outros imperadores, como os próprios
imperadores romanos no tempo que Jesus veio, como criança, os imperadores egípcios, né, que eram os faraós, e se sentia como o próprio Deus. E se o inimigo de Deus ofereceu todas essas riquezas, ele certamente abençoa outras pessoas no mundo por aí afora, talvez na atualidade. E aí, as pessoas sendo abençoadas, elas têm que dar algo em troca. E algo em troca que o inimigo quer é a destruição do ser humano. Então, ele vai fazer com que esses humanos explorem os outros, com que esses humanos façam sofrer outras pessoas, com que esses humanos escravizem os outros. Vai fazer muitas coisas que vai fazer a humanidade sofrer, que vai fazer promover a destruição dos humanos, né, uns explorando os outros. E é assim que ele destrói a humanidade, usando a própria humanidade, né, que se perde, que se desvia de Deus e faz coisas erradas e se autodestrói, porque a Bíblia fala que o mal destrói por si mesmo. Então, se o mal entrou no homem, foi influenciado, ele vai causar mal ao próprio homem, ele vai se autodestruir. Então, como o inimigo de Deus ele é espiritual, ele pode influenciar os humanos para que um humano desenvolva uma ação que vai destruir os outros humanos, que vai destruir a terra, que vai destruir ali o espaço onde estão os próprios humanos, né? Então ele vai promover a destruição, vai promover o contrário do que Deus quer. E aí a humanidade vai encaminhando para se tornar cada vez mais cheia de maldade, né? Como a Bíblia fala que nos últimos dias para Jesus voltar, a humanidade estará cada vez mais perversa, cheia de maldade, o mal aumentará, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriarão, haverá grandes tribulações, as pessoas cada vez mais vai ficar mais difícil, a fome, guerra, tudo isso que aflige, que atinge o ser humano vai ser mais intenso. E aí o comportamento das pessoas as pessoas estarão mais cheias de si, amantes dos prazeres, amantes do dinheiro, inimigos do bem, desleais, desobedientes aos pais, né? Sem afeição natural, que é o que diz na carta de Paulo a Timóteo. Mas aí esse é o plano, Jesus vai voltar. Ele deixou aqui a gente com as instruções, deixou também a revelação do Apocalipse, do que iria acontecer, dos sinais que vão acontecer. E o próprio inimigo de Deus, ele vai se encarnar, assim como o inimigo de Deus, ele vai imitar e procurar imitar tudo que Deus faz, ele quer fazer. E aí, como Jesus se encarnou e se tornou homem, que ele era espírito, era Deus, se tornou um humano aqui, então ele é homem e é Deus. Ele foi, mas vai voltar para eliminar para sempre toda a maldade, toda a iniquidade aqui na terra, vai ser aniquilada, né? E o inimigo vai ser expulso, né, para não agir mais. Agora ele está tendo permissão, mas ele não vai mais agir. A maldade não mais existirá, nem a fome, nem a guerra. Os homens não aprenderão mais a guerra quando Jesus voltar para governar, né, através do reino dos céus. A terra vai ser governada pelo reino dos céus. Mas antes disso, vai vir um inimigo de Deus, né, encarnado, né, em um humano, assim como Deus foi encarnado em um humano. Vai ser permitido que um humano também encarne um inimigo de Deus e se torne o que a gente chama do anticristo, que ele vai vir com a aparência de alguém que vem para resolver os problemas da humanidade, que vem para resolver os problemas ambientais, todos os problemas de guerra entre os países vão fazer acordo. Ele vai vir promovendo uma harmonia ali por um certo tempo, que vai enganar muitas pessoas. E aí muitas pessoas vão procurar segui-lo, e aí é onde ele vai abocanhar e enganar boa parte da população. E quando ele engana, quando ele conquista, quando ele cativa, ele destrói esses humanos, ele desvia esses humanos da conexão com Deus, e aí esses humanos se perdem. Porque os humanos vão viver para sempre, só que tudo será separado em dois destinos. Há aqueles que irão viver para sempre numa terra paradisíaca, que é o propósito de Deus, governado pelo reino dos céus, e os que irão viver para sempre no lago de fogo eterno, de perdição, e haverá choro e ranger de dente, onde o fogo não apaga nunca, as pessoas estarão queimando ali. Então é uma coisa física mesmo ali, e espiritual ao mesmo tempo.
onde as pessoas vão sofrer, mas não vai chegar ao fim esse sofrimento. Então, é o tempo da gente pensar sobre tudo isso e agir agora, porque depende muito do que a gente vai fazer. Porque a Bíblia fala que nós, os humanos, seremos julgados pelas nossas obras, né? A Bíblia sempre alerta, fala: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo quando Jesus voltar. Então ele está falando disso, que vai ser separado as pessoas em dois destinos. E o inimigo não vai mais influenciar os humanos. Então, quem estiver livre, quem estiver em conexão com Deus, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, seguindo, confiando nele, todo aquele que ama a Deus e que quer ser súdito do reino dos céus, é o que Deus quer para os humanos. Então a vontade dele estará alinhada com a vontade de Deus. É isso que Deus quer para os humanos. Ele quer que todos eles se dê bem na vida, tenham os melhores resultados. E aí foi isso que Cristo falou: eu vim para que todos tenham vida, né? Então todos terão oportunidade. Irá ter aqueles que não vão aceitar, mesmo sabendo que vai ter o destino da perdição, e terão aqueles que querem essa vida junto de Deus, abençoada e governada por Deus, que é o que Deus quer dar para todos nós. Amém? Então esse inimigo começou enganando a humanidade lá com a antiga serpente, e até hoje ele vem enganando, mas vai chegar um dia em que ele não vai poder mais atuar. É por isso que ele agora, cada vez mais ele vai atuar com mais intensidade, porque ele anda em derredor, como um leão, procurando a quem devorar, né? Ele anda rugindo, a Bíblia fala. Ele veio, o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele veio como um ladrão. Ele não entra pela porta, né? Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, ele não fala a verdade. Ele entra por outra, no coração das pessoas, pela palavra da mentira. Jesus fala que eis que estou lá fora batendo na porta. Se você abrir, então vai depender da pessoa abrir. Deus não força ninguém a abrir a porta. Se abrir, eu entrarei e cearei com ele. Todo aquele que abrir, né? Eis que estou lá fora batendo a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, é isso que Cristo quer. É nos alimentar com o seu alimento. É entrar e banquetear junto com cada um de nós. Para assim livrar a gente, né? Livrar os humanos da perdição eterna. Amém? Então fica essa palavra aí para a gente refletir.